Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso de direção de fotografia para curtas-metragens. Hoje nós falaremos sobre movimentação de câmera. A movimentação de câmera é bem importante para poder dar ênfase à nossa narrativa cinematográfica. Dependendo da cena que nós vamos construir ou da emoção que queremos causar ao nosso espectador, nós escolheremos certa movimentação de câmera para construir a nossa narrativa cinematográfica. Antes de nós começarmos a falar sobre movimentação de câmera, nós precisamos entender um conceito que é bem interessante, que é o conceito de in e de out. Esse conceito ele vai dar referência para a movimentação de câmera que a gente vai fazer. Então, quando você tem uma movimentação de câmera com a definição de in, significa que é uma definição de chegada. E quando você tem uma definição de out, você tem uma definição de saída. O que significa? Se a movimentação de câmera que você for fazer, ela for uma movimentação in, significa que ela está chegando, ela vai se aproximar do assunto. E se você tiver uma movimentação de câmera que ela é out, ela vai estar se afastando do assunto. Então, uma movimentação de in, ela se aproxima, uma movimentação out, ela se afasta. Lembrando que toda movimentação de câmera, ela tem um sentido. Então, ela começa num ponto e ela vai terminar em outro. Se a gente tiver uma movimentação de pan, ela vai ser um pan da esquerda para a direita, ou um pan para a direita, que é a mesma coisa. Você vai fazer a movimentação da câmera na horizontal, girando a câmera para a direita. Aqui no vídeo deve estar invertido, mas seria a minha direita. Se você for fazer uma movimentação de câmera que seja no eixo vertical, então você vai ter a movimentação de câmera para cima, ou subindo, ou descendo, você vai ter essa nomenclatura acompanhada a movimentação de câmera. Então isso é muito importante. Se você tiver uma outra nomenclatura, por exemplo, traveling, né, que você vai ter uma câmera viajando, a direção que ela vai fazer. Então se é um traveling lateral, se é um traveling in, se é um traveling out, você tem essas nomenclaturas para poder facilitar o entendimento da equipe de como é que vão acontecer essas imagens. Tendo em vista isso, nós podemos caracterizar alguns tipos de movimentação de câmera, como as movimentações óticas, que vão trabalhar apenas com a objetiva. A movimentação vai ser feita apenas na objetiva. Que temos o caso de foco variável, você tem uma variação do foco, você direciona o olhar do seu espectador de um ponto para o outro da imagem. E nós também temos o movimento de zoom, né? Você faz a movimentação de zoom, você altera a distância focal da sua objetiva e você cria uma perspectiva, uma distorção da imagem. E essa movimentação ótica, ela pode ter o in ou out. Então você pode fazer uma ideia de zoom in, você vai dar um zoom para se aproximar ao objeto, ou você vai dar um zoom out, que é justamente para afastar do objeto, aumentar o seu campo de vista dentro daquele cenário. Outros pontos que podemos destacar em termos de movimentação de câmera, eles vão ter o uso de outros recursos, que são as movimentações motoras. Das movimentações de câmeras motoras, nós temos algumas que são super simples. Exemplo dela é a nossa movimentação panorâmica, também chamada de pan. Nada mais é do que você travar a câmera no eixo e movimentar ele apenas no eixo horizontal. Essa movimentação ela pode ser feita na mão, né, no estilo handheld, né, câmera na mão, ou então nós podemos fazer uso de um tripé e uma cabeça hidráulica que vai facilitar, vai suavizar essa movimentação. Eu recomendo a cabeça hidráulica no tripé, que vai fazer imagens mais estáveis e isso vai passar uma sensação melhor para o nosso espectador. A não ser que você queira realmente mostrar alguma trepidação ou alguma cena de ação, de guerra, algo que você realmente precise passar uma instabilidade para quem está assistindo. Algumas imagens dessa movimentação de câmera, vocês podem ver que é uma movimentação suave, você pode fazer com várias movimentações, mais lentas ou mais devagar, e eu sempre sugiro que vocês façam a movimentação, exercitem várias vezes antes de gravar. E caso você grave, dependendo da cena, né, se não for
uma cena muito complexa, você dê várias opções para o seu editor poder fazer trabalhar a montagem do filme posteriormente. Outra movimentação de câmera que nós temos, que também é bem conhecida, é a movimentação de tilt, que nada mais é do que você ter a câmera parada também e você trabalhar a câmera no eixo vertical, deslocando ela para baixo ou para cima. Você também pode fazer o uso dessa movimentação de câmera com o tripé. Usando uma cabeça hidráulica, vai ser um movimento muito mais suave, muito mais estável para se poder trabalhar. É uma movimentação de câmera que geralmente a gente quer mostrar alguns objetos mais verticais ou alguma situação de diálogo ou coisa parecida que está no eixo vertical. Próxima movimentação de câmera, que não é uma movimentação muito comum, mas ela também é utilizada, que é a movimentação de roll, movimentação de rolagem. Você vai ter a câmera travada aqui também, você não vai mexer com ela, e você simplesmente gira a câmera para poder fazer essa movimentação. Você também pode fazer uso de um tripé para poder fazer essa movimentação mais precisa. E hoje alguns estabilizadores, você tem estabilizadores eletrônicos, né, steadicams eletrônicos, que você consegue controlar esse giro, essa rotação, esse movimento de roll pelo próprio estabilizador, controlar a velocidade e assim vai. É uma movimentação de câmera que você vai ver geralmente em filme de ação, quando um personagem tomba ou cai para o lado, a câmera ela acaba acompanhando o personagem, que aí você dá uma sensação de imersão ao espectador. É como se você estivesse caindo junto com um ator, com um personagem na cena. É interessante utilizar isso. Outra movimentação que nós temos, que também manualmente é simples de se executar, é a movimentação de boom, que nada mais é do que você levantar a câmera, né, suspender ela, trabalhar ela nesse eixo aqui vertical. Você diminui o nível da câmera ou levanta o nível da câmera. Na mão a gente vai trabalhar, tem essa nomenclatura de boom, né? Você faz essa movimentação em boom. Você pode usar um Steadicam para fazer essa movimentação, né? Você levanta e baixa e a câmera vai estar mais estável para poder fazer isso. Seja um Steadicam eletrônico ou um Steadicam mecânico. Quando você faz uso dessa movimentação utilizando uma grua, a gente vai chamar essa movimentação de pedestal. Ou uma grua ou então algum tripé. Existem alguns tripés, principalmente os de televisão, que ele tem essa possibilidade de se fazer a movimentação de pedestal e a câmera ela sobe e desce de maneira bem suave. São tripés que não são muito baratos, mas ele tem essa função. Acaba saindo mais barato você fazer essa movimentação no Steadicam ou numa grua, até porque a grua ela vai te permitir mais liberdade para você poder trabalhar com essa movimentação, do que você desembolsar um tripé desse porte, que são tripés mais para estúdio, né? Você vai ver mais em programas de televisão do que em cinema. Outra movimentação de câmera que nós temos é a movimentação de traveling, né? O traveling nada mais é do que um conceito de viajar, de deslocar. Então você vai fazer um movimento de traveling, ou trav, alguns chamam de trav também, da câmera. Então você vai estar com a câmera num ponto e você vai deslocar essa câmera para outro ponto. É um traveling que você faz. Então estou pegando a câmera aqui e eu vou deslocar ela para outro canto. Só que essa movimentação de câmera a gente pode fazer com diversas técnicas. Uma delas é o handheld, né? Você tá com a câmera na mão e você carregar, transportar ela. Você está de um ponto e você está se deslocando para outro ponto. Ou seja, você está fazendo esse traveling movimentando a câmera na mão. Outra possibilidade que nós temos de fazer essa movimentação de traveling é usar um dolly, usar um carrinho. Nós podemos pegar aqui e fazer a movimentação de câmera em traveling. Então eu estou aqui viajando com a minha câmera, eu consigo controlar a velocidade dela que eu quiser, eu consigo controlar a estabilidade e eu faço essa viagem com o dolly. O dolly é uma ferramenta bem prática, mas ele tem suas desvantagens. Ele precisa que tenha uma superfície bem plana e bem lisa para ele não passar essa trepidação para a câmera, senão você acaba perdendo imagens por conta da regularidade do piso, do local, da superfície que ele vai estar deslizando.
Existem dollies que são eletrônicos, dollies mecânicos, que você consegue controlar a velocidade, o tempo que ele vai se deslocar, e é bem interessante isso. Outra técnica que podemos usar para fazer o traveling é justamente o slide. O slide nada mais é do que esse mesmo princípio de deslocamento com um carrinho, só que ele vai estar sobre trilhos. Então você constrói uma estrutura de trilhos no seu set de filmagem, para onde você quer que percorra essa câmera, e você bota a câmera ali. Esse tipo de recurso ele vai evitar que qualquer irregularidade no piso passe para a câmera, né? A trepidação, ele vai evitar isso. Só que você precisa ter esse trilho bem montado também, de forma que ele não desmonte nem nada, para poder fazer essa movimentação com tranquilidade. O slide ele acaba sendo um pouco mais caro, que você precisa da estrutura do carrinho específico para andar naquele trilho, naquele jogo de trilhos, e você precisa do trilho. Então, dependendo do percurso que ele vai fazer, você vai precisar de mais ou menos trilho, vai precisar de uma equipe para poder fazer esse tipo de montagem. As imagens ficam legais, mas acabam saindo um pouco mais caras por conta disso. Outra possibilidade que nós temos para fazer essa movimentação de traveling é o nosso Steadicam. Aqui eu tenho um modelo de Steadicam mecânico, né? Ele trabalha com contrapesos. Você trava a sua câmera aqui em cima e aqui ele trabalha com momento, né? Aquelas aulas de física que a gente tinha. Então o peso que está aqui embaixo, ele é compatível de acordo com a alavanca, com a câmera que está em cima, e você consegue estabilizar a câmera. Vai ter uma força puxando para baixo, e a câmera ela não balança como se você estivesse carregando ela na mão. Ela vai estabilizar e vai evitar o efeito de rolling shutter, que acaba prejudicando muito a nossa imagem. Existem modelos de Steadicam que eles são eletrônicos. E tem uns até que são bem caros, né? Alguns fabricantes para câmera de cinema custam cerca de 80 mil dólares, 60 mil dólares, que são super bem estáveis, né? Mas eles são super caros também para fazer a sua movimentação de câmera. Isso é muito utilizado em grandes produções maiores. Se você estiver trabalhando com Steadicam, não desanime se for a sua primeira vez. Normalmente, para você estabilizar a sua câmera nesse brinquedinho aqui, ou num similar, são cerca de 2 horas, né? Uma pessoa inexperiente e uma pessoa experiente leva cerca de 15 a 20 minutos para poder estabilizar e começar a trabalhar. Então, leva um certo tempo para poder fazer isso. E no cinema nós temos os operadores de Steadicam, que são profissionais especializados só em operar esses recursos. Então você tem um diretor de fotografia, você deve ter os assistentes de câmera e você tem um profissional que é o operador de Steadicam, que ele vai só operar Steadicam dentro da filmagem, dentro da produção. Além de todas essas movimentações de câmera que nós vimos, nós também podemos combinar essas movimentações. Então dá para se fazer movimentações mais complexas. Podemos misturar o tilt com pan, fazer movimentações em diagonal, nós podemos fazer movimentações de traveling com outra movimentação motora ou outra movimentação ótica. Exemplo, nós podemos pegar aqui o nosso dolly, né, o nosso carrinho, poderia colocar uma cabeça de tripé hidráulica, enquanto eu faço um movimento de traveling, eu consigo fazer um movimento de pan com a câmera. Então isso vai aumentar mais a complexidade do movimento. Dependendo da cena que você vai fazer, é interessante que você crie essas movimentações, trabalhe a criatividade nessas movimentações de câmera. Cuidado para não exagerar e ficar algo confuso para o espectador ou ficar algo excessivo, vai acabar cansando o espectador do que você quer mostrar. Então, em vez de ser um filme, um material interessante, agradável, ele acaba sendo um material cansativo, exaustivo, muita informação, e isso pode atrapalhar o ritmo da sua narrativa. Podemos ressaltar aqui que é uma movimentação de câmera que é bem interessante, que é o que a gente chama de zoom de Hitchcock, ou então vertigo, efeito vertigo, que nada mais é do que você fazer uma movimentação de câmera, né, um traveling, né, uma movimentação motora, com uma movimentação ótica da câmera. Então, conforme eu faço o dolly in, né, o traveling em direção ao meu objeto, eu vou fazer um zoom out. Isso vai me dar uma distorção de perspectiva, onde é que o fundo ele vai mudar a perspectiva em relação ao objeto, e o objeto também vai se distorcer. Então dá uma certa vertigem
em quem está assistindo. Eu vou fazer a movimentação aqui e vou gravar para vocês poderem ver, certo? Agora tem que ter um certo cuidado com esse tipo de movimentação, que como a gente está deslocando a câmera, a gente também vai precisar travar o foco, né? Então eu teria que ter um assistente aqui para poder fazer o foco enquanto eu faço essa variação de zoom. Eu vou fazer a movimentação aqui, vai sair de foco, mas para vocês poderem perceber o que acontece. Iniciei gravação. Então eu empurro a câmera para frente, conforme eu empurro a câmera para frente, eu vou dando um zoom out e a minha informação lá atrás, né, o meu plano de fundo, ele muda bastante. Então fica um negócio bem diferente o tipo de imagem que eu estou fazendo. Então vocês estão vendo aí, ela vai dar esse efeito de vertigo, né, de vertigem, dá uma certa distorção. Se a gente trabalhar objetivas com um ângulo de vista maior, ela vai dilatar um pouco mais essa sensação. Outro ponto importante que nós temos também em movimentação de câmera é o conceito de tracking, né? O conceito de traquear, de travar na imagem. Imagina que você vai fazer uma movimentação de câmera e tem um personagem que ele vai estar se deslocando para um lado e para o outro. Se você usar esse termo tracking para o personagem, quer dizer que a câmera ela vai perseguir esse personagem o tempo inteiro. Então você tem essa movimentação de câmera que a gente chama de tracking. Então ela vai traquear o personagem. Já já eu mostro para vocês essa ideia de tracking que eu fiz na produção. Nós vamos agora para um outro local onde eu montei um roteiro com algumas movimentações de câmeras bem diferentes. E aí eu vou explicar direitinho qual a solução que eu dei para cada movimentação, para cada ação seguindo esse personagem. Acabamos de ver a parte teórica da movimentação de câmera e eu trouxe vocês aqui para esse novo cenário para a gente falar um pouco na prática como funciona essa movimentação de câmera. Claro que, dependendo do roteiro, você pode ter uma interpretação e escolher um tipo de movimentação para dar mais ênfase àquela ação na sua cena. Aqui a gente tem uma cena simples, né? A gente vai ter o nosso personagem, que ele vai estar saindo um pouco apressado do elevador com o celular na mão. E a gente vai acompanhar ele, né, falando no celular, depois ele vai se deslocar até o carro, vai perceber que pegou a chave errada, não está com a chave do carro, vai ficar um pouco chateado e vai voltar para casa para pegar essa chave. Novamente ele desce, né, a gente vai ter uma outra dinâmica de movimentação de câmera e ele acessa o carro e vai embora. Para essa movimentação de câmera inicial, que ele vai chegar nesse cenário, na garagem, a gente dei a solução aqui, para trabalhar com uma movimentação de traveling, né? Traveling lateral. O que é o traveling? Ela é uma movimentação de câmera que desloca a nossa câmera de um ponto para o outro. Ou seja, a câmera sai de um ponto fixo e ela se desloca até um outro ponto. Vai ser um traveling lateral, né? Da esquerda, da direita para a esquerda. A câmera ela vai se movimentar da direita para a esquerda, acompanhando o nosso personagem enquanto ele se desloca no mesmo sentido. Aqui, como a gente tem essas juntas, né, elas vão dar um saculejo, uma trepidação na imagem, eu utilizei essa placa de isopor para minimizar essa trepidação. E eu coloquei algumas peças aqui só para o isopor ser leve e não acabar não voando e caindo alguma coisa lá embaixo. Aqui nós estamos usando um dolly para fazer essa movimentação lateral, esse traveling. Nós poderíamos usar outros recursos, como o slide. O slide a gente não teria esse problema da trepidação, porque ele é um trilho fixo e você consegue se deslocar livremente a câmera por esse trilho. E existem outros modelos para fazer esse tipo de movimentação de dolly. E além dessa movimentação de traveling lateral, como a gente trava o nosso assunto, o nosso personagem, num ponto da câmera, a gente também tem uma movimentação de tracking. Então, conforme ele vai se deslocando, a câmera vem acompanhando ele, marcando num posicionamento, né, numa parte do enquadramento da câmera. Então, a gente vai traquear, a gente vai travar ele nessa movimentação. Então, aqui a gente tem um traveling, né, um movimento viajando lateralmente com a câmera, e a gente também está travando o nosso personagem no enquadramento. Então, é um traveling com tracking. Próxima movimentação. Não, eu disse a ela que eu ia chegar aí em uns 5 minutos. Não, como eu tô de carro, dá pra chegar aí. Certo? Vá, tchau, tchau.
Continuando esse processo de captação, a gente fez o traveling lateral e aqui a gente fez uma movimentação um pouco mais estática. Travou essa câmera aqui no tripé e a gente fez um leve pan para a direita. Então o nosso ator, né, ele vai dar aquela continuidade de cena, que ele está cruzando aqui a garagem, e a gente pegou justamente essa cena dele vindo daqui até o carro. Então ele vai caminhando, né, de um ponto ao outro e chega até ali a ponta do carro. Como já está num período de tarde, a gente está perdendo um pouco de iluminação, eu usei esse refletor aqui apontado para o teto, nessa direção, para poder fazer uma luz difusa, uma luz melhor de preenchimento no rosto dele. Vocês podem conferir no vídeo que está passando aqui agora. A segunda cena que a gente gravou aqui nesse mesmo ponto, nós reposicionamos a câmera nessa direção, de forma que a gente consegue pegar tanto o carro quanto o personagem, para o espectador poder saber que ele está abrindo o carro, ele entender a figura do carro como parte da cena. Então, a gente enquadra parte do carro e parte ele, e ele vai ter uma ação de procurar a chave do carro e não encontrar. Tem essa ação e sai de cena. São movimentações de câmeras simples, né? É um pan bem suave, lateral, e aqui a gente tem uma câmera fixa, não tem movimentação nenhuma. Às vezes dá mais trabalho você achar um enquadramento mais adequado, para você ter uma composição interessante, do que a própria movimentação de câmera, que é justamente o que a gente vai falar do shot seguinte, né? Do tiro seguinte que a gente fez. Para esse último shot que a gente fez, essa última gravação, essa última tomada, eu trabalhei com a movimentação de câmera que a gente chama de handheld, né? Câmera na mão. Faz a gravação toda segurando a câmera na mão. Isso vai gerar uma certa trepidação para a imagem. Ela pode vibrar um pouquinho e dar uma estética meio de distorção, de correria. E para a cena que a gente está fazendo aqui, que ele está com pressa, fica bem interessante. Existe no mercado já estabilizadores até acessíveis, eletrônicos, que você consegue ter uma imagem mais estável, mais fluida e assim por diante. Só que não é o nosso caso aqui por questões de orçamento e não é a nossa proposta. Nessa cena aqui, eu iniciei a gravação vindo do elevador, né, nosso ator, e eu fui gravando, marcando ele tanto centralizado quanto à direita, durante esse percurso dele, até o carro. Chegando próximo do carro, eu fiz a movimentação que a gente chama de boom. Né? Eu desci a câmera na vertical para poder enquadrar ele abrindo o carro, colocando a chave na maçaneta do carro para poder abrir. Então, fez essa movimentação de handheld, continuo no handheld, câmera na mão, fiz o boom, ele abriu a porta do carro, eu me afastei e fiz a movimentação lateral, com a câmera na mão ainda, para poder pegar ele entrando dentro do carro. Toda essa movimentação, como ela foi feita num tiro, né, numa gravação contínua, numa tomada única, a gente vai chamar de plano sequência, porque tem uma variedade enorme de movimentações, né, de acompanhamento, de giros, né, de seguir, né, de traquear, de traveling com o personagem. Como são várias movimentações numa única tomada, a gente vai chamar isso de um plano sequência. Planos e sequências eles são um pouco mais complexos de se gravar, porque vai precisar de ensaio, de treinamento da equipe, de organização, para poder fazer essa captação sem que incorra muito erro, né? Muita regravação. Finalizando nossa terceira aula, veremos agora o resultado dessa captação, dessa atividade na garagem, né, no estacionamento. Não, eu disse a ela que eu ia chegar aí em uns 5 minutos. Não, como eu tô de carro, dá pra chegar aí. Certo? Vá, tchau, tchau.
temos a primeira cena, que é uma movimentação de traveling lateral, utilizando um dolly. A segunda cena, nós fazemos um pan para a direita, levemente. A terceira cena, a gente tem uma câmera fixa. E a última cena, nós temos uma movimentação com a câmera na mão. Fizemos um plano sequência, onde a gente acompanha um ator saindo do elevador, caminhando até o carro, abrindo o carro e entrando no carro. Tenha bastante paciência na hora que você for gravar e fazer a movimentação de câmera. E ensaie bastante antes de começar a gravar. Para vocês terem ideia, para fazer essa aula, nós gravamos cerca de 39 tomadas. Da movimentação do ator, movimentação da câmera, posicionamento de câmera e da interpretação do roteiro, são etapas que levam certo tempo para serem executadas e para serem entendidas pela equipe. Então não desanime se você tiver que gravar e regravar várias vezes. Percebam que é uma sketch simples, é só um deslocamento, né, para o carro e volta e depois vai para o carro, mas a gente levou 2h30, 3 horas gravando isso. Então, paciência faz parte do trabalho do cinegrafista, do diretor de fotografia, do fotógrafo. E planejamento é essencial para fazer esse trabalho. Lembrando que o posicionamento de câmeras, a movimentação de câmera, ela pode ser alterada na hora da captação no set. Então a gente tinha uma ideia de roteiro, uma ideia de movimentação de câmera, só que muita coisa que tinha pensado para fazer nessa sketch não funcionou, ou tivemos soluções melhores para poder fazer essa captação. Então terminamos a nossa terceira aula. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu responderei com o maior prazer. E até a próxima aula.